Hum, tá bom. Bom, mas a imprensa, esperar o que da imprensa, né? A gente sabe que a picanha cada vez vai ficar mais distante da mesa do povo, que vai ter que se contentar com um pé de galinha. O que faz a imprensa, irrigada com bilhões de recursos públicos? Deixa a pele mais bonita, conheça os reais benefícios do pé de galinha. Mas, gente, parece piada pronta. Os caras não têm mais nenhum pudor. Nenhum pudor. Até o presidente Bolsonaro usou isso, né, para falar da postura corrompida da nossa imprensa, que recebe rios de dinheiro do governo para isso, né? Quer dizer, olha o nível de subserviência, de vassalagem. Só porque o Lula andou enaltecendo, né, o pé de galinha, porque prometeu picanha, e a turma vai ter que se contentar com meia abóbora e 3 pés de galinha no prato. É absolutamente deplorável, né? Deltan Dallagnol escreveu na Gazeta do Povo: a picanha mágica de Lula virou pé de galinha, diz ele. Calma aí. Para Lula, o que o povão come todo dia mesmo é pé de galinha, enquanto que a picanha é coisa de rico. Nada de picanha e cervejinha para todo mundo. Aliás, eu desconheço gente mais elitista do que o Lula, que acha que a classe média trabalhadora é consumista por querer mais de um televisor, enquanto ele vive feito um nababo, um magnata, sem ter produzido um centavo de riqueza na sua longa vida medíocre e corrupta. Ele só se apropriou do que os outros construíram e vive que nem um rei, que nem um sheik árabe, né? Pois bem, mas saindo da piada para aquilo que deveria ser sério, mas é a melhor piada de todas, só que uma piada involuntária e um tanto tragicômica, porque ela está tentando enganar trouxas, é a Miriam Leitão passando pano nisso. Então, atenção, descubram o imposto do bem. Vai taxar a picanha, mas veja como isso é bom para você. Entenda como isso é bom para os pobres. É surreal. A Miriam Leitão virou um meme. Ela virou um meme. A gente diria isso como um meme. Vai subir o imposto da picanha, vai aumentar o preço de todas as carnes. Entenda como isso é bom para o pobre. E a Miriam Leitão mete essa mesmo. Ela mete essa mesmo. Assim como o Bonner mete aquela de que o Trump é o responsável pelo dólar. Chegaremos lá. Nós vamos ter o maior IVA do planeta. Entenda como isso é bom para você. Como eu disse, o dólar disparou essa semana, depois no finalzinho arrefeceu um pouquinho, porque o Lula entendeu ou quis parar de falar besteira para que ele não subisse mais, talvez já tivesse feito o ganho com derivativos, né? Porque ele aprendeu o que é derivativo, ele mencionou essa palavra. Então eu me reservo todo o direito do mundo de imaginar que o Lula operou as suas próprias falas desastrosas para ganhar dinheiro naqueles talvez 300 milhões de dólares que os irmãos Batista disseram que depositaram no exterior para o PT, para o Lula e Dilma, né? E, claro, todo mundo ficou brincando de resgatar as falas dos petistas num passado recente, né? Ignorando, inclusive, que tinha pandemia naquela época. Sâmia Bonfim: a alta do dólar aumenta o preço do pão que a gente come no café da manhã, porque o valor do trigo está atrelado à moeda americana. Quando o dólar sobe, a sua comida fica mais cara. Sabe de quem é a culpa? Luiz Inácio Lula da Silva. Seria o tweet dela atualizado para essa disparada do dólar. E o Boulos, claro, para a maioria dos brasileiros, o aumento do dólar significa menos poder de compra. Mas parece que para o ministro da Economia, Fernando Haddad, significa lucro milionário da sua empresa, quem sabe, em paraíso fiscal ou contas ilegais do chefe no exterior. Os tweets envelheceram mal, né? Dessa turminha toda. E como eu prometi, lá está o William Bonner metendo essa. A alta do dólar é culpa do Trump. É inacreditável! Inacreditável. Agora, os jornalistas vassalos tentaram se aproximar do Fernando Haddad para cobrar alguma explicação, o que vai ser feito a respeito. E a única coisa que qualquer pessoa decente pensa nessa hora é:
como é que trocaram Paulo Guedes por isso. E olha, gente de mercado, Armínio Fraga, João Amoedo, Helena Landau, essa turma fez o L para escantear o Paulo Guedes e colocar em seu lugar isso aqui. Eles mentem que nem sentem, né? Com tudo que nós estamos fazendo e vamos entregar de resultado, é o compromisso do presidente. Está há 11 anos, 10 anos, ele quebrou o país. Quebrou o país uma vez e colocaram de volta o ladrão na cena do crime. Eu nunca vou perdoar esses tucanos safados, porque ignorantes eles não são. São muito bem informados, multimilionários. Ignorantes eles não são, não. Olha aqui o mitomaníaco dizendo que nós vamos ter uma economia desenvolvida porque o Brasil tem segurança jurídica e por aí vai. Olha o nível de safadeza dessa trupe. Nós queremos nos transformar num país altamente desenvolvido. Nós queremos estar entre as 6 maiores economias do mundo. Nós temos estabilidade jurídica, nós temos estabilidade fiscal, nós temos estabilidade econômica, nós temos estabilidade social e a gente tem uma coisa sagrada que é previsibilidade. Aqui a gente não faz nada nas caladas da noite. Aqui todo mundo sabe o que a gente vai fazer. Nem o Japa se aguentou, né? Nem o Japa se aguentou. Olha, é de lascar. Como eu disse, eu não vou perdoar essa gente. Eu não vou perdoar, tá? Até porque eles não vieram em público pedir perdão. Eles são sonsos, cínicos, dissimulados. Fingem que não disseram o que disseram e que não fizeram L. Vão se recolocando como antipetistas, assim como quem não quer nada. Né, Helena Landau, a musa da privatização que escolheu o PT em vez do Paulo Guedes e do Bolsonaro, que queriam privatizar até a Petrobras. Lula diz que é o povo, mas sua sequência de entrevistas tornou os pobres mais pobres. É na igualdade de oportunidades que a política pública deveria focar, mas não dá palanque e é coisa de liberal. E ela continua se colocando como liberal. Uma tucana que fez o L para tirar o Paulo Guedes do comando da economia, continua se dizendo uma liberal. Helena, eu sei o que você fez no verão passado. E eu estou aqui para não deixar ninguém esquecer. Helena Landau declara apoio a Lula. Não venha se fazer de sonsa. E também não venham me pedir, poxa, Rodrigo, mas agora ela está criticando, deixa quieto. Não. O fator pedagógico de mostrar o que esses tucanos são, o que eles pensam e o que eles fazem é fundamental se o Brasil quiser sair um dia da armadilha tucanopetista, do teatro das tesouras. Fingir que uma Helena Landau da vida é alternativa liberal ao PT. Ela que votou no Lula contra Paulo Guedes. Isso não contem comigo. Luiz Felipe Pondé. O PT é uma gangue que sequestrou o país. Gostei tanto dessa frase que coloquei no título da minha live hoje. Anos no governo federal e o Brasil só piorou. Mas seu exército vergonhoso de jornalistas e intelectuais, que lambe suas botas, continua investindo na destruição do país. Isso sim é uma ameaça à democracia. Aplausos para o tweet do Pondé. Perfeito. Só tem um pequeno probleminha. O Pondé se reposicionou como quem não quer nada. Ele não veio pedir desculpas e falar o Constantino e outros estavam certos. Eu fui um merda de ter feito L. Ele não fez isso. É a escolinha MBL, escolinha Pavinato. Se reposiciona como se nada tivesse acontecido. Oportunismo é o nome disso. E, Pavinato, para de tentar mandar recadinho com pseudos ameaças de processo. Eu quero mais é que você me processe por eu mostrar que você mentiu dizendo que conversou com a Ana Paula Henkel, coisa que ela nunca fez com você na vida. Não esqueça que eu sou sócio dela e amigo. E somos amigos porque um não fica mentindo por aí, muito menos sobre o outro, né? Muito menos sobre o outro. Luiz Felipe Pondé prega voto em Lula contra Bolsonaro. Tem tendência apaziguadora e é muito mais inteligente. Ô, Pondé, vamos cobrar coerência. Venha público aqui falar, eu fui um merda, de
Guga Chakra, oi Guga, sei lá, não deu uma de MBL, porque a gente sabe que a turminha do MBL é oportunista, não tem compromisso nenhum com a verdade, não tem humildade, não reconhece erros, é malandra, é uma turminha malandra, que pede impeachment do Bolsonaro, que faz demagogia na pandemia, que prega o voto Lulo e depois vem tentar ocupar, por uma questão mercadológica, a posição de antipetista novamente. Para cima de mim, não. Eu sou antipetista desde que eu me entendo por gente, com coerência. Com coerência. Pois bem, olha como o Brasil está bem na foto, né? O Brasil é o país com maior gasto público com campanhas e partidos. Olha isso. Depois da lei que permitiu aumentar o fundo eleitoral, o gasto deve chegar a quase 800 milhões de dólares. Olha isso aqui. Custo médio de cada parlamentar em relação à renda média da população, que é a métrica que importa, porque é quem paga a conta por meio dos impostos, né? O Brasil é o líder, mas assim, de longe, é o país que mais gasta com políticos. Que maravilha, né? Que maravilha. Enquanto isso, o governo Lula libera 22 bilhões de reais às pressas e turbina o caixa de prefeitos bem antes da eleição desse ano. A abertura de cofre se deu após pressão do Congresso, a legislação dificulta novos repasses a partir desse fim de semana, mas isso nunca foi impeditivo para o mensalão 2.0. Lembrando, no governo Bolsonaro, Lula e a imprensa disseram que as emendas dos parlamentares, o orçamento secreto e coisa e tal, era pior do que corrupção, pior do que o mensalão. O Lula não disse que era pior que o mensalão porque ele finge que não existiu aquilo que ele confessou. Porque essa gente é assim mesmo, cínica e mentirosa. Agora, está faltando dinheiro para comprar todo mundo. Porque tem que comprar o Congresso, o Centrão Fisiológico, os artistas, com Lei Rouanet, recorde, os empreiteiros, os banqueiros. Tem que comprar muita gente. Aí quem é que começa a ficar incomodado? Os bagrinhos. O funcionário público faz greve, o professorzinho doutrinador. Aí o Lula inaugura até, né, potencial de obra. Né? Vamos fazer, ele inaugura. Só que de vez em quando dá ruim, como fez agora essa aluna ao escancarar que a coisa está muito incompleta. Os caras estão apanhando de tudo que é lado, né? Pô, vai lá inaugurar, solta uma verbinha achando que comprou os aplausos efusivos, e aí vem a menina e fala assim, incompleto, falta isso, apresenta o resto da fatura, né? Óbvio. Bom, a verdade é que nós estamos não só sob uma gangue que sequestrou o país, mas eu nunca vou reduzir o petismo a um aspecto de corrupção. Essa sempre foi minha crítica à turma do Deltan, Dallagnol e companhia. É não dar a dimensão devida ao aspecto ideológico, ou seja, é diminuir, reduzir o aspecto do comunismo. Ninguém iria para a Venezuela hoje e diria que o problema maior é a corrupção. Então, veja, nós temos um governo popular, socialista, comunista, diz Jerônimo em evento com Lula. O mesmo que já se vangloriou de ter mandado um comunista para o STF. E aí, toda a imprensa fica debochando de quem fala de ameaça socialista no Brasil. Porque vocês têm que parar de ler a velha imprensa corrupta, esquerdista, tucana, na melhor das hipóteses, e começar a ler coisa séria. Revista Oeste, Gazeta do Povo. E na Revista Oeste, meu amigo Flávio Gordon, que também é colunista da Gazeta, escreveu um belo texto chamado Um País Rumo a um Estado Totalitário. Os altos magistrados da República decidiram, por exemplo, que o direito constitucional ao habeas corpus não se aplica aos bolsonaristas presos nos atos institucionais alexandrinos. Ou seja, hoje nós temos um conluio, o tal consórcio da velha imprensa, do PT, que é uma gangue que sequestrou o país, e o seu puxadinho supremo,
todos eles agindo para transformar o Brasil numa ditadura comunista. E isso é sério. Isso não é uma brincadeira. E é preciso reagir enquanto há tempo. Porque a turma resolveu reagir uma vez mais agora na Venezuela, como de vez em quando acontece em Cuba. Mas aí, lamento dizer, parece tarde demais. Lamento ser pessimista ou realista, mas parece pouco demais, tarde demais. Talvez, com o Homem-Laranja de volta à Casa Branca, os venezuelanos, os pobres venezuelanos, o povo da Venezuela tenha alguma esperança e alguma expectativa, alguma chance de reverter esse quadro lamentável de um país que já mergulhou num totalitarismo de esquerda, num regime socialista. Que é isso, opressão, miséria, ausência de liberdade básica. E não pensem vocês que os intelectuais e os poderosos caciques do PT, da esquerda, não estão pensando exatamente nisso. Estão fazendo análise e estão apontando que há resistência, que a direita cresceu demais no país, ou seja, tem que intensificar o jogo para tirar os obstáculos do caminho. É o que diz ninguém mais, ninguém menos do que Daniel. Você não sabe quem é Daniel? É o Dirceu, codinome Daniel, treinado em Cuba. Ele manda o recadinho, né? Faz a análise. Esse é o cabeça da serpente. Esse é o cara que pensa dentro do PT e pensa a médio e longo prazo, não no curtíssimo prazo. Que nem o pau mandado e pitbull petista, que é o Janones da vida. Esse não pensa.